Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, sou professor da Pandora e eu tô aqui para mostrar para vocês um pequeno tutorial, algumas dicas sobre como desenhar mãos. Eu fiquei sabendo que isso foi um tema muito pedido para os nossos seguidores, então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das minhas dicas, algumas das dicas que eu acumulei durante o passar dos anos, da melhor maneira para desenhar a mão, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, pegue o seu lápis favorito, sente na sua cadeira mais confortável. Se você quiser, de preferência, coloque a sua música favorita. E sobre o desenho propriamente dito, eu acho que mão está entre as coisas mais difíceis de desenhar, não só se tratando do corpo humano, como de tudo, né? Então, eu acho que a gente precisa começar através de um desenho gestual bem simplificado, e a gente vai apontando os principais problemas, resolvendo os principais problemas como a proporção e a forma básica dos elementos, e aos poucos a gente vai acrescentando os detalhes, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui com um gestual simples, onde a gente não vai, por enquanto, se preocupar com detalhes pequenos ou mesmo detalhes médios. Então eu não vou me preocupar com os dedos da mão. Então, uma coisa que funciona bem para mim, começar esboçando meio que ignorando os dedos, desenhando como se fosse uma luva, como se fossem aquelas luvas de cozinheiro, e tudo fica mais fácil. E aí você acrescenta os dedos depois, num segundo momento. Então aqui, começar a construir pelo punho, porque o punho está no centro do sistema, no centro de tudo que está acontecendo aqui, então ele mais ou menos me garante o que está na proporção correta, o que vai ficar na proporção correta, né? Então esse é o punho. A primeira dica que eu já dou para vocês é prestar atenção nisso aqui, ó. O lugar onde vai ficar o encaixe dos dedos não é reto, ele vai fazer uma curva aqui, um arco. Então preste atenção nisso. Por enquanto talvez o desenho não faça muito sentido, mas em breve ele vai fazer. Então aqui, ó, está o começo da minha luvinha. É importante nesse momento não ficar muito refém do uso da borracha. Ignora detalhes que não sejam importantes. O que é um detalhe não importante, professor? Bom, para mim, nesse momento aqui, detalhe não importante são detalhes pequenos demais. E até mesmo os detalhes médios, por assim dizer. Então vamos pensar que a gente começa por tudo que é grande, e depois desenha o que for médio, e depois desenha o que for pequeno, né? A gente vai sempre do grande para o pequeno. Pode ser que eu esteja me contradizendo um pouco aqui. Eu vou desenhar um dedo, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Esse dedo aqui está um pouco fora do encaixe dos demais. Eu quero já deixar ele indicado aqui, pelo menos. Mas os outros eu vou fazer da maneira como eu tinha sugerido anteriormente. Eu escolhi uma mão que tem uma posição interna, porque acredito eu que tem vários problemas acontecendo aqui que são importantes para a gente prestar atenção. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou fazendo a minha luvinha, os dedos vão ficar escondidos aqui, por enquanto, né? E aqui eu tenho o básico do gestual da mão. Então eu acho importante desenhar nesse momento aqui com a mão bem leve, com traços claros, formas mais ou menos geométricas, mas evite formas muito duras, né, como quadrados ou trapézios. Então procure, quando você estiver desenhando qualquer coisa referente ao corpo humano, procure linhas mais arredondadas que vão te dar um resultado melhor nesse momento aqui, beleza? Então aqui, por exemplo, eu já encaixei um dos dedos, o indicador, e aqui eu tenho um grupo com os outros três. O anelar, que está aqui, que vai começar aqui, eu vou ignorar por enquanto. Desculpa, esse é o médio. O anelar eu vou fazer aqui, porque ele ocupa um bom espaço, inclusive na frente dos outros, então eu vou desenhá-lo com formas simplificadas. Vejam, eu não vou procurar detalhar nada que não seja essencial. O mindinho tá aqui, então tudo que for detalhes minúsculos eu vou
ignorar e vou indicar apenas aqui o que me convém, o que for importante para encaixar a totalidade da forma, por assim dizer, né? Então, eu vou fazer aqui o indicador agora. Ele tem três ângulos diferentes que eu preciso resolver aqui na ponta. Isso aqui vem para cá, ele tem um ângulo assim. Preste atenção nesse momento nos ângulos e nas proporções. Verifique a simetria do que você está desenhando e fique atento com as proporções e com os encaixes, certo? Então aqui está a posição da mão do meu personagem. E aí, coisas que vocês devem prestar atenção, acho que desde o começo do desenho. Então a mão espalmada, ela vai ter alguns elementos aqui de relevo e de massas que são importantes a gente prestar atenção. Então, por exemplo, o dedo polegar, ele está saindo daqui, por exemplo, mas vocês vão reparar que existe uma massa, um conjunto de volumes aqui nessa região que formam uma curvatura aqui, assim. Isso aqui é formado basicamente por alguns músculos que vão ser responsáveis pelo movimento do polegar nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui. E também tem um pouco de gordura aqui, massas que vão amortecer os impactos, né? Da mesma maneira, eu também vou ter algumas massas aqui que vão acompanhar essa região aqui, mais ou menos. Então, uma dica muito importante também, quando eu tô dando essa aula aqui para os meus alunos, apesar da mão ser difícil de desenhar, mais difícil do que cabeças, talvez, você sempre vai ter a possibilidade de desenhar, observar e desenhar a sua própria mão. E isso vai ser sempre um recurso que você pode lançar a mão num desenho qualquer. No caso aqui, eu não estou desenhando a minha, mas desenhar a sua própria mão vai ser um diferencial, pode ser um bom exercício também. Enfim, estou verificando aqui, acabei de perceber que essa proporção aqui está meio fora do jogo. E aqui também, então, eu vou ter repare na sua mão que você vai ter uma espécie de almofada aqui, uma região mais macia que acompanha essa região mais próxima dos dedos. Tem uma outra grandona aqui, nessa região aqui, que acompanha mais ou menos o encaixe do polegar, e a gente vai ter uma outra que acompanha aqui a parte de baixo da sua mão, que ela vai ser um relevo oposto a esse aqui. Então a gente vai ter uma espécie de vale aqui no meio, uma depressão, e do outro lado aqui a gente vai ter um morro, uma montanha, e do lado de cá também uma montanha. Então repare nisso, isso vai ser útil na hora que a gente for partir para finalizar o nosso desenho. Então a partir desse momento aqui, que eu já indiquei as principais formas, eu vou começar a acrescentar informação. Então eu vou começar a limpar esse desenho aqui, a partir mesmo dali onde eu comecei. Então aqui eu tenho uma massa importante, eu já vou definir essa linha um pouco mais, ela é um pouco mais côncava. Aqui eu vou ter uma saliência que é bem onde fica a articulação, e aqui eu tenho uma sucessão de linhas côncavas e convexas até eu terminar na ponta do dedo. A outra articulação que eu tenho vai estar aqui, ela vai acompanhar esse momento aqui e ela vai formar um pequeno relevo, uma pequena barriga aqui, sendo que daqui para lá ela muda de direção. Aqui eu tenho algumas marcações importantes, nenhuma delas é primordial aqui nesse momento, mas eu quero pensar já nos pontos onde estão as articulações, que a gente vai conversar sobre isso depois. Vou refinar um pouco mais essa linha de contorno aqui, e ela entra aqui, nessa próxima articulação aqui. O que eu vou perceber aqui também, essa linha no pulso, isso aqui dá uma entrada, a pele vai dar uma entradinha aqui, porque ela acompanha justamente esse relevo acidentado, que é esse vale que se forma aqui no meio, e eu vou ter essa linha saindo para o lado de cá, e ela vai fazer uma conexão com o braço. Então, outra dica importante também, eu acho importante você desenhar o braço quando você toda vez que você estiver estudando alguma parte do corpo humano, desenhe um pedaço da parte adjacente também, porque fica estranho você desenhar formas humanas voando por aí, perdidas por aí, e você tem que saber onde que está o encaixe, aonde que essas formas estão se encaixando. Então, aqui é um bom exemplo disso. Agora eu vou trazer aqui para a parte mais complicada, eu vou começar a lapidar as formas dos dedos, né?
Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma articulação. Não estou pensando, por enquanto, naquelas dobrinhas de pele, então eu estou pensando numa coisa mais de... Estou tratando isso aqui mais como se fosse um cilindro mesmo, então eu estou começando a dar volume para esse objeto, pensando nele como se ele fosse um cilindro articulado. Então, se eu tivesse dois canos emendados assim, eu teria uma intersecção entre eles, tendo esse formato de elipse aqui e aqui, por exemplo, né? Então, a pele nessa região aqui, ela mais ou menos vai ter essa forma, mas não só isso. E também eu acho que uma forma de definir os dedos pode ser uma forma de caixas, de prismas, né? Então eu posso ter um formato de um dedo aqui, por exemplo, consigo dar uma indicação mais precisa da perspectiva e do volume que eles estão ocupando ali no espaço. Então aqui cada caso vai ser um caso, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem. Eu meio que vou usar as duas aqui em algum momento. Isso aqui vai ficar mais ou menos assim, e mais ou menos nessa direção aqui eu tenho o outro dedo aqui também com o formatinho de cilindro, e ele vai formar uma barriga aqui. Eu acabei de perceber que ele é um pouquinho menor do que eu tinha esboçado, não tem problema, eu corrijo aqui. A gente deve evitar o uso da borracha nesse momento, então vai desenhando devagar, clarinho e corrigindo por cima. Aqui no caso, como eu indiquei para vocês, eu vou esboçar isso daqui mais usando esse método aqui, porque ele está numa perspectiva mais confusa e bem mais complexa, inclusive. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, que o meu dedo, esse dedo aqui, ele vai ter um plano assim e assim, pela posição que ele está no espaço em relação ao meu ponto de vista. Aí você pode se perguntar, professor, afinal de contas, qual o método que eu uso? Os dois, tá? Toda a ferramenta que você aprende, adquire, é útil para você resolver os diferentes problemas aí que vão aparecer no decorrer do desenho. Então, ó, aqui eu já estou indicando a perspectiva, tá? O dedo do cidadão. Então, eu estou conseguindo uma precisão de volume maior do que se eu tivesse simplesmente usando os tubos, nesse caso aqui, né? Aqui eu consigo indicar que existe um plano frontal e um plano lateral. No caso desse último segmento de dedo aqui, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas você pode indicá-lo com uma curvatura, uma pequena curvatura aqui, já para ajudar a começar a entender o que vai acontecer ali. Mesma coisa aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou começar por essa parte aqui que está mais próxima de mim. Então ela vai fazer isso aqui e a outra parte vai fazer isso aqui. Eu vejo uma quantidade menor de espaço aqui no canto e eu posso conectar as duas aqui. Você pode, se você quiser, imaginar na sua cabeça que isso aqui é uma mão meio robótica, você pode até desenhar uma engrenagem aqui acontecendo aqui assim nos intervalos para conectar as diversas partes que você está usando. Então aqui o último segmento. Isso aqui, já que a gente está num vídeo de dicas, eu acho que é um excelente estudo. Se você quiser melhorar o seu desenho de mãos, você pegar boas referências por aí na internet e desenhar uma mão inteira só com o desenho gestual que eu tinha feito aqui por baixo, ou desenhar várias mãos estudando com essas articulações de robozinhos aqui, e não finalizar depois, não trazer para o destino final. Só desenhar só o robô, só a parte robótica aqui dos dedos. Isso aqui vai dar uma percepção boa para você de como funciona o posicionamento dos dedos no espaço. Então aqui tá uma posição bem estranha para mim, mas eu vou, mesmo assim, eu tô aqui, ó, a perspectiva tá aqui do dedinho menor, ele tá com uma abertura bem grande em relação aos outros, então ele meio que se conecta, ele vai se conectar aqui, ele vai provocar ele meio que vai empurrar essa pele aqui, então essa pele vai formar uma barriguinha aqui, como se fosse uma dobra de tecido. E a outra parte, a última parte está aqui, né? Eu vou esboçar um parafusinho aqui. E é isso. Aqui eu tenho o primeiro embate, né, com os dedos. Se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui também, nesse primeiro dedo aqui, mas ele não precisa. Mas só para a gente ver como ficaria, né? Então eu teria dois planos aqui. Eu tenho uma parte lateral aqui, assim, outra aqui. Importante dizer que eu não acho legal você desenhar direto primeiro a mão robótica. Desenhe o gestual primeiro,
e a mão de robô depois, porque senão o seu desenho fica muito duro, fica muito engessado. Então eu posso ter o parafusinho aqui, e eu tenho o volume do meu robô bem indicado. Agora o que eu vou fazer vou dar uma limpada nesse desenho. Para isso eu vou usar o limpa-tipos, vou tirar o excesso de detalhes e vou começar a modelar o desenho e trazer, agora sim, colocar os detalhes da pele, né? Então até aqui eu tô preocupado primeiro com o gestual, que é a forma básica do desenho, e no segundo momento com a estrutura, volume e perspectiva. A partir daqui eu vou limpar a sujeira que não me interessa mais, vou dar uma enfraquecida no desenho, vou deixar esse esboço bem claro, não sei se vai dar para enxergar aí, e a partir de agora eu de fato vou começar a finalizar o meu desenho mesmo com o meu traço, com o traço final, e indicar um pouco das sombras do claro escuro aqui no final. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Já dando uma atenção para as dobrinhas da pele, porque agora sim eu estou trabalhando nos detalhes menores, agora que tudo já está resolvido aqui por baixo. Aqui vai ter uma região com bastante acúmulo de pele, a pele vai fazer uma pressão grande aqui, como se fosse um tecido dobrado, então a gente vai dar uma atenção especial aqui também. A pele vai se comportar aqui quase como as dobras de roupa de planejamento que a gente estuda lá em outro módulo do curso. Uma coisa importante de se notar aqui, eu acho que é assim, quando eu vou começar a trabalhar nesses dedos aqui, e uma coisa que ajuda é você pensar na parte externa do dedo, que é essa parte aqui, como um pouco mais geométrica, um pouco mais um corte um pouco mais duro, um pouco mais reto. Então vamos pensar aqui, por exemplo, que isso aqui é um pouco mais reto. E a parte interna aqui, onde a gente tem aquelas almofadinhas, vai ser tudo mais maleável, né? Vai ser tudo mais... Então esse acúmulo de pele aqui tende a acompanhar a linha da perspectiva, que é a rotação. Então a gente vai ter mais aqui embaixo, por exemplo, também. E aqui vai ter bastante, aqui onde a pele estica e ela forma vários acúmulos aqui de tecido. A gente tem que pensar um pouco assim, né? Até a pele é meio que um tecido. Então, para quem está assistindo até aqui que o desenho começa a fazer sentido, né? Aqui que ele começa a ganhar a forma dele. Então, talvez muitas pessoas lá no começo do meu esboço não tivessem entendendo aonde que eu ia chegar, o que ia virar o meu desenho. Mas é isso, o esboço ele tem que resolver os seus problemas primeiro com calma, para você depois dar a linha final, ou ver de fato o que vai se transformar o seu desenho. Aqui eu vou ter uma rotação aqui, e aqui vai ter unha, né? E aí um detalhe sobre as unhas é que a gente tem que pensar na unha como um pedaço de cilindro, né? Então vamos pensar no dedo como alguma coisa que está aqui, assim. Então o nosso dedo está aqui, a gente vai ter a unha posicionada mais ou menos dessa maneira e ela vai acompanhar a curvatura do dedo assim, na parte superior, né? Muitas vezes a gente vai ter que dar uma corrigida aqui, porque na base, onde ela nasce, ela é um pouquinho mais estreita do que na parte posterior. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Então preste atenção nessa curvatura aqui, e aqui vai subir um pouco. Então é um pouco isso que eu vou aplicar no desenho para cá. E como esse dedo está muito contraído, vai ter um acúmulo de pele generoso aqui no canto. A gente vai ter várias dobrinhas de pele aqui. Aqui no caso vai ter uma sombra, né? O dedo anterior está projetando sombra em cima do outro. Tenho aqui cuidado com a perspectiva de novo. Olha a posição dessa unha aqui, como está complexa e meio que imprevisível, difícil de prever e completamente diferente das outras, das irmãs dela. Então eu tenho minha parte de linha bem definida já, eu vou limpar o que sobrou do esboço aqui por baixo com a minha borracha. Eu vou colocar os últimos detalhes de dobra nos dedos e um pouquinho de sombra para dar aquele volume. Você não precisa fazer aquele sombreamento hiper realista. Se você indicar apenas as áreas de sombra necessárias para dar a sensação de volume, seu desenho já vai ficar bem convincente. Só para finalizar aqui, então eu tô só colocando os valores tonais principais.
A ideia não é fazer um desenho muito longo, um desenho que demore muito tempo. Então, nesse sentido, você pode apenas olhar para a sua referência ou mapear o seu desenho de memória e pensar quais são as regiões onde você tem luz, meio tom e sombra. E com 3 valores básicos, você já consegue ter um esboço muito bem construído das sombras, das posições das sombras que você vai ter no desenho e como que elas criam a sensação de volume sem precisar ficar com um excesso de detalhes, ou com o pessoal que gosta de usar o esfuminho, ou sei lá. Então isso aqui, para mim, é um tutorial que vale tanto para o pessoal que trabalha no tradicional, então você pode usar essa técnica aqui para fazer um desenho a carvão, com grafite. No caso, eu estou usando um lápis de cor mesmo, um lápis preto, que é hoje em dia o que eu mais uso para desenhar, para rascunhar no meu sketchbook. Mas então ele é um lápis de cera, né? Ele é um lápis oleoso, mas você pode usar um lápis pastel, você pode usar um lápis de carvão, você pode usar o próprio carvão. Não importa, desde que você esteja atento aos valores tonais, quais são os tons, quais são as regiões de luz, meio tom e sombra. Então você consegue um desenho rápido com uma sensação de volume e contraste, né, e claro e escuro muito boa, caso seja esse fundamento que você queira estudar também. Mas se você estiver focado só no estudo das mãos, você pode parar antes, claro. Você pode terminar o seu desenho antes, e o tempo que eu estou gastando aqui para fazer o sombreado, você pode usar para, por exemplo, esboçar uma outra mão no gestual ou na estrutura geométrica, né, na técnica da mão do robô. Então, o ideal é você estudar um fundamento de cada vez. Estude só gestual, estude só anatomia ou estude só luz e sombra, dependendo da ocasião. Que no meu caso aqui, essa é a parte do desenho que eu mais gosto, como vocês já devem ter percebido, então eu não vou deixar de oferecer uma palhinha disso aqui para vocês, e é a parte do processo mais prazerosa para mim. Mas eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que não suporta, e além disso não é essencial para você entender luz e sombra. Não é essencial para você entender o desenho de mãos. O essencial é o passo a passo, são as dicas que eu dei aqui, que eu estava dando aqui até agora, antes de iniciar o processo de finalização. A gente poderia ter finalizado isso aqui tanto no desenho digital, quanto no grafite, ou mesmo para quem quer partir para pintura. Tem que tomar muito cuidado com essa questão da distribuição dos valores tonais para que o desenho fique equilibrado e não interfira, não fracasse na hora de colocar as cores depois. Luz, meio tom e sombra é o que você precisa para ter um desenho sombreado bem consistente, pelo menos num nível de estudo. Se você quiser um desenho mais realista, você vai precisar de mais tons intermediários aqui, mas aí isso é uma conversa para outro dia. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminando por aqui, vou encerrando por aqui. Quem quiser ver o desenho original, se alguém se interessar, me procura na escola, que está no meu caderno, vai estar no meu sketchbook favorito, porque não é porque a gente é professor que a gente para de estudar. Eu continuo estudando sempre que cair na minha mão um assunto complicado como esse, que é desenhar mãos. Então não desanime, porque não é fácil, mas se você dedicar algumas horas aqui em cima das dicas que eu dei, você vai perceber que sua vida vai melhorar muito, seu desenho vai melhorar muito, sua habilidade vai melhorar e sua vida vai ficar mais fácil na hora que você precisar desenhar, não só mãos, mas como coisas complexas de uma maneira geral, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima.